Na nossa vida toda, a gente é quase que treinado para o negativo. Sempre pro Já negativo. declina pro negativo, né? E isso veio das nossas bisavós, avós. Eu sempre falo Sim. as mulheres, né? Porque são as mulheres que dentro de uma casa geralmente contam mais a história, repassam essas coisas, né? De gerações. Sim. Não está numa responsabilidade tão grande do homem, mas da mulher. Então eu sempre falo, igual uma vez uma paciente falou bem assim para mim, como já dizia minha avó, se você ficar viúva, você não casa mais. Você não casa mesmo. Quando ela falou isso, eu... Aí a pessoa já toma como crença, Olha né? só, como dizia minha avó. Aí a Aham. avó falou, a mãe repetiu, ela repetindo, e ela tinha filhas E mulheres. ela Eu ainda neta, possivelmente as filhas... eu falei com ela, você vai passar isso para suas filhas? Sim. Né? Quem disse que porque você ficou viúva não se pode casar mais? Porque nenhum homem presta, mas você não casou com o primeiro, não prestou? Né? Sim. Então a gente chama isso de crença limitante, chama isso de um círculo vicioso, onde você vem repetindo tudo que a sua geração passou atrás, só que de uma maneira mais moderna, dentro dos tempos que você está vivendo agora, mas você pode ver que você Sim. vai vir repetindo. Sim, e o mundo tem vivido muito isso, né? Até padrão. mesmo outro dia eu tinha visto uma pesquisa que o número de casamentos reduziram e pessoas morando sozinhas, né? Pessoas morando em apartamentos sozinhas tem aumentado muito, né? Isso tem sido até uma prática. Às vezes o jovem ele já fala assim, vou sair de casa para ir morar sozinho, porque talvez a cultura agora moderna é ser assim, né? Isso é preocupante, né? E você vê o quê? Eu sou do final dos anos 80, que eu não vou contar a minha né? idade. Fala! Então, eu via muito isso. Como sou dos anos 2010 pra frente. Que é isso? Uma criança aqui me entrevistando, gente. Ó, bem maduro. Ai. Sim, aí... No final dos anos 80 para os anos 90, você vê, se você for procurar, você vai ver muitas músicas falando bem assim, antes só do que mal acompanhado. Sim. Muita gente repetindo essa frase, antes só do que mal acompanhado. Não surtiu tanto efeito naquela época, mas você vai vendo que os resquícios vêm Foi construindo a cultura, né? Porque é um aprendizado. Sim. É o repetir. Não vai vir agora, mas você... E vai transferindo para geração, como a questão da avó, né? Que falou para a filha, e aí vai transferindo para gerações futuras, né? Se ter somente um filho, de preferir ter um cachorro ou um gato, entendeu? Do que uma criança, porque filho dá muito trabalho, porque filho te prende, né? Porque o filho, se você tiver um filho, você não consegue profissionalmente evoluir. Então, isso foi muito repetido há 30 anos atrás. Então, essa geração de agora já tem isso implantado na mente. Sim. Então, qualquer coisa que te ameace dentro disso, o que você pensa? Melhor estar sozinho. Filho, Deus me livre. Já aciona Filho já me prende. Entendeu? Uma barreira. E vai se construindo uma sociedade dentro de uma geração que já veio, meio que solitária, né? Programada. E por isso tanta ansiedade, porque você está sempre numa expectativa de algo que você nem sabe o que é que não você tá consegue esperando. preencher, né? Porque já não conta mais com a participação de outras pessoas, né? E vem tanto gatilho acionado dentro da mente das pessoas. Quando você vai fazer o tratamento, você vai olhando assim e fala, meu Deus do céu, muita repetição de padrão, muitas crenças que te limitam. Quando a gente fala sobre crença limitante, nós não estamos falando a respeito de religião. O que é uma crença limitante? É tudo aquilo que você crê como verdade para você que limita o seu crescimento. Sim, Né? sim. Vamos supor, a gente estava brincando. Até mesmo esses ditados, né, que tem aí, que a pessoa absorve aquilo e toma como verdade, né? A gente conversando ontem, eu com um amigo meu, que também é terapeuta, né? A gente falando. O pessoal tem mania de falar, rapaz, dinheiro não dá em árvore, não. E quem planta laranja? E banana? E vende a laranja. E manga. Se você acreditar que dinheiro não dá em árvore, olha só, você nunca vai imaginar. Às vezes você está com um pé de manga caindo, apodrecendo, mas você não tem coragem de fazer uma sacolinha e vender na esquina, porque na sua mente, dinheiro não dá em árvore. Né? Deus ajuda quem cedo madruga. E tem gente que acorda meio-dia e está milionário. Tem essa também, né? E tem gente que acorda 4h30 da manhã e morre funcionário ganhando salário mínimo. Não era para todo mundo que está acordando de madrugada estar rico, então? Sim. Esses ditados, essas coisas, essas linguagens populares que são criadas, não seria para meio que justificar né, uma falta de sucesso naquilo que poderia ser empreendido? Porque é mais fácil você
se esconder atrás dessas coisas do que você admitir que você está falhando ou que você não tem aquela garra para vencer ou justificar, porque ainda está aí até hoje. Verdade, Sempre a gente vai achar, o ser humano sempre quer achar uma maneira de se justificar. Sim. Porque eu falo bem assim, que as pessoas sempre falam que os 2 maiores medos no mundo é primeiro o medo de morrer e depois o medo de falar em público. Mas eu falo muito que pelo menos dentro do que eu atendi nesses mais de quase 12 anos que eu trabalho focado com isso, para mim o maior medo do ser humano é o de se conhecer. Ah, sim. Porque você ir para o confronto, para o ringue com você, você admitir que o erro é seu, você admitir que é você que tem que mudar, porque você vê muito assim, eu sou assim porque meus pais não me ajudaram. Eu podia ser uma médica hoje, né? Mas meus pais não investiram em mim. Verdade. Mas... Aí eu nasci e cresci num bairro que não tinha privilégios, né? Isso. Olha, você não tem ideia de como foi a minha infância. Eu tinha que trabalhar junto lá com o cavalo puxando a carrocinha e tal. Ninguém acreditava em mim. Verdade. E daí vai. E aí entendeu? vai puxando outras coisas que vai também contribuindo com essa fala e aí já justifica para não ter sucesso, né? E você não ir pro confronto com você. Porque quando você vai, eu vou falar para você por experiência própria, Del, e por todos os pacientes que tiveram a coragem de se enfrentar, né? Que eu olho assim, nossa, dá vontade de dar um troféu para a pessoa. Quando ela fala, não, o problema sou eu mesmo, isso aqui, tal... Depois eu vou até citar um exemplo. Quando você puxa, a gente fala bem assim, quando você fala, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Quando você fala por quê, você joga para fora, você está procurando um culpado. A gente sempre fala bem assim, já pega aí o pessoal que está assistindo, né, um gatilho aí para você já usar na sua vida. Nunca se pergunta por quê, é para quê. Ah, sim. Para que isso está acontecendo na minha vida? Porque quando você fala para quê, aí você puxa para você. Para que isso está acontecendo na minha vida? Isso vai mudar o que em mim? É para eu aprender o quê? É para eu crescer onde? É para eu ver o que nesse exato momento eu estou cego e não consigo ver. Então, aí você tem que olhar para você. Você esquece os outros e vai olhar para você. E isso aí é muito difícil a pessoa admitir que tem que fazer. É, verdade. Porque o mais fácil... É culpar o outro. É culpar, é buscar um responsável, né? Lançar pra fora, falar, não, eu não tive nada a ver com isso aí, né? Exemplo simples. Uma vez uma senhora falou bem assim pra mim. Eu queria muito ser professora, mas o meu primeiro esposo não me permitiu, ele era muito rígido, eu mal terminei o 2º grau. Aí eu falei, tá, mas tem quanto tempo que você se separou? Ela falou, tem 8 anos. Eu falei, e esse outro esposo agora? É gente boa? Ela falou, não, pessoa maravilhosa, me apoia em tudo e tal. Você não... Aí eu falei bem assim, e você trabalha no quê? Eu acho que ela trabalhava com alguma coisa da saúde, né? Mas, assim, aqueles serviços contratados mesmo. Sim. Aí eu falei bem assim, e por que você ainda não é professora? Aí ela falou bem assim, porque meu marido não deixou. Eu falei, mas tem 8 anos que você deixou ele. Sim. Você já teria se formado. Já teve a sua outra oportunidade, você já né? teria já estaria dando aula, você já teria concluído seu sonho. Aí ela olhou pra mim assim, tomou um susto. Porque de repente ela viu que, tipo assim, era ela. Nunca foi ele. Sim. Porque igual eu falei com você, quando você história, quer... Né? O marido pode ser bravo, a mulher pode ser louca e tal. Se você quer uma coisa... Você passa por cima de qualquer um, você faz. Quando você quer muito, a pobreza não vai te impedir, as limitações mentais, as limitações de estudo, o lugar onde você está, a maneira que você foi criado, isso pode dificultar um pouco, mas nunca vai te impedir para você ser o que você quer. Sim. Se você realmente quiser.